pessoal, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Vai ser com o PP. O João teve que fazer um casamento, então ele não estava disponível. Esperamos que Deus dê graça, abençoe a vida do PP e aqueles que estão aqui na sala. PP, Deus te use. Bom, boa noite, queridos. Deus abençoe. Nós temos aqui compartilhado todos os sábados. Tem também um complemento na EBD de domingo, que é a história da redenção, né? E nós temos tido aulas aqui com o pastor João. Hoje ele não pôde estar. Ele tem falado sobre a história da redenção em Gênesis. E eu e Rosângela, não sei se mais alguém, nós estudamos com o João. Ele foi nosso professor lá na ETR, né, no seminário. E ele distribuiu apostilas na época e alguns outros materiais. E hoje nós vamos usar na aula um material que não é da apostila dele, mas foi de uma sugestão que ele fez, que é sobre a Ordo Salutis, que é o caminho da salvação, a ordem da salvação, segundo a teologia reformada. A gente vai dar uma passagem rápida sobre uma outra visão, né, de ordem da salvação, outra perspectiva teológica, muito rapidamente, só como informação. E depois a gente vai, de fato, entrar com textos bíblicos, uma visão teológica acerca daquilo que é a doutrina reformada, calvinista, e que nós defendemos, tá bom? Então, agradeço a Deus por estar aqui com os meus irmãos, agradeço a todos os professores que cooperaram para preparar a aula, né? Dando toques, me corrigindo em textos, muito legal. Acho que é importante que a gente tenha isso no coração, né? Que os dons são variados e os dons cooperam, né? Então, agradeço a Deus por essa bênção que é ter irmãos e amigos de caminhada assim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você pode depois colocando as perguntas aí no chat, tá bom? Então, vamos lá. Nossas considerações iniciais. O que é a Ordo Salutis, ou a Ordem da Salvação? Ela descreve o processo pelo qual a obra da salvação é realizada e desenvolvida na vida dos pecadores. Ou seja, mais ou menos é um caminho que é percorrido, perceptível ou não, para que a salvação se realize na nossa vida. Porque quando alguém fala assim, eu sou salvo, talvez essa pessoa nem perceba o que está falando exatamente, ou não perceba como isso se dá. Quer dizer, aquele dia que ela eventualmente ouviu o evangelho, entrou na igreja, alguém compartilhou, ou que teve algum contato com a escritura, talvez até mesmo sozinha, lendo a Bíblia, mas esse processo de salvação, a teologia chama de Ordo Salutis, o caminho da salvação. Esse termo foi cunhado por um teólogo luterano, Jacob Karpov, em 1737. E, a partir daí, as igrejas reformadas adotaram como ensino. Eu acho importante o ensino da Ordo Salutis para você perceber a grandeza da obra de Deus na nossa vida e como, de fato, o Senhor operou para a nossa salvação. Bom, como introdução, só para a gente entender a nossa necessidade de sermos salvos, né? Então, houve realmente uma queda? Ou seja, a queda é uma experiência no tempo e no espaço real, histórica. Houve um paraíso, houve um lugar, houve um ato de criação de Deus, houve uma desobediência real, genuína, que precise depois que se desenvolva algo para restaurar aquilo que Deus criou inicialmente. Então, houve uma queda, e se houve essa queda, o que acontece conosco depois, com o ser humano, com o homem? Qual a condição existencial do ser humano após a queda? O que acontece com ele? Como é que ele se encontra? A Bíblia diz no início que
Deus havia criado tudo e tudo era muito bom, né? Havia um jardim onde estavam o Tico e a Diva, não, onde estavam Adão e Eva, e ali desfrutavam de tudo, e depois disso, depois dessa queda, há uma mudança relacional, inclusive, né? Uma mudança de relação com a natureza, uma mudança de relação, perdão, com o próprio Deus Criador, uma diferença de relação entre os homens, entre a humanidade, entre os filhos de Adão e Eva. Então, depois da queda, qual é a condição existencial do ser humano? O ser humano, acontece a queda, há uma mudança existencial no ser humano e relacional. O ser humano precisa de salvação? Ou seja, a salvação é uma necessidade real ou somente uma ideia religiosa? De fato, a humanidade precisa de um redentor, precisa de redenção, precisa de ser alcançada pela salvação. Essa é uma necessidade real. E, por fim, se houve queda, se houve uma mudança na condição do ser humano, e se o ser humano, a partir daí, precisa ser salvo, é uma necessidade real, ele tem necessidade de um redentor, qual é o caminho dessa salvação? Esse caminho que a gente vai tentar detalhar aqui é o que a gente vai chamar de Ordo Salutis, o que chamamos de Ordo Salutis, ok? Então, porque houve uma queda, porque houve uma mudança, porque houve necessidade de salvação e a gente tem que aprender o caminho dessa salvação. Então, em Adão, nós já vimos até em outras aulas, houve um pacto federal. Ou seja, o que é um pacto federal? O pacto de Deus com Adão envolvia toda a humanidade, por quê? Porque ele era o representante de toda essa humanidade. Então, Adão é o chamado cabeça federal. E a partir da queda de Adão, e por isso, e por causa da queda de Adão, todos caímos com ele. Por quê? Porque ele, de fato, era o nosso representante. A queda que a gente fala não foi somente a queda de Adão. A queda de Adão afetou Adão, seus descendentes próximos, toda a sua descendência, afetou a natureza, afetou a vida de um modo geral, tudo ficou afetado pela queda de Adão. Por quê? Porque Adão era o nosso representante nesse pacto com Deus. Ele assinou por nós, ele assumiu compromissos por todos nós, porque ele é o primeiro ser criado, ele foi criado do barro. Eu botei uma foto mais ou menos do Adão para exatamente exemplificar que, vindo do barro, sozinho e sendo o nosso representante, Adão, na sua queda, arrasta todos nós com ele. E após a queda, Adão necessita ser salvo, a humanidade necessita de experimentar salvação. Primeiro, salvação acerca do pecado, porque o pecado entrou no mundo na desobediência de Adão. Também necessitamos ser salvos do diabo, porque a partir dali, né, embora seja ele um usurpador, ele toma uma posição de enganar povos, de enganar pessoas, de enganar nações, porque ele mesmo diz isso no Novo Testamento, tudo isso me foi dado. Não foi dado por Deus, foi dado em função do aspecto legal da queda de Adão. O diabo tem, então, acesso, né? Ele tem domínio sobre a vida de pessoas. Então, o homem passa a ter que experimentar salvação, a sua necessidade de salvação é do pecado, do diabo, mas também de si mesmo, né? Porque o ser humano piora com o pecado. Então, de algum modo, em algumas circunstâncias, embora haja tentações do diabo, a verdade é que cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, o mal entra no coração do homem, ele começa a pensar mal, ele começa a odiar, ele começa a pensar em si mesmo, ele perde a ideia de uma vida em sociedade, ele pensa em si mesmo, né? Ele perde todo o conceito de comunhão, de humildade, de gratidão. Então, ele tem que ser salvo de si mesmo, porque se não for salvo de si mesmo, o homem se destrói. Então, há uma necessidade de salvação do pecado,
do diabo e o do homem acerca de si mesmo. Contudo, primariamente, o homem necessita ser salvo da ira de Deus. O homem tem um problema com o pecado? Tem. Com o diabo também. Tem um pecado consigo? Tem. Mas ele tem um problema consigo? Tem. Mas ele tem um problema maior ainda. Ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Então, Deus é santo. E, por ser santo, ele não pode admitir que esse pecado, essa desobediência fique impune. Só que o homem está completamente destruído. Ele não tem o que fazer por si mesmo. Ele não tem como sair da condição em que ele mesmo se colocou. Ele está debaixo da ira de Deus. Então, foi na aula da Rô que a gente tocou nesse ponto. O homem precisa ser salvo de Deus, da ira de Deus. A salvação tem essas abrangências que eu vou chamar aqui de menores, pecado, diabo e de si mesmo. Mas o grande problema do homem é a separação que ele tem do seu Criador. E não somente separado ele está. Ele pecou e desobedeceu. Ele quebrou o pacto. E se a gente lembrar dos pactos do Velho Testamento, que as duas partes acordavam, haviam responsabilidades, mas também punições para aqueles que quebravam os pactos. O homem quebrou o pacto com Deus, e aí ele está debaixo da ira de Deus. Ele precisa ser salvo da ira de Deus. Eu coloquei aqui ao lado, a gente vai desenvolver isso melhor durante a aula, uma questão, que é o seguinte: quando a gente pensa dessa salvação que o homem precisa experimentar e que ele precisa alcançar, eu coloquei um aspecto simples aqui, do ambiente da queda, por exemplo. Quando a gente pensar na questão da salvação e o que o homem pode fazer por si mesmo. Foi nesse sentido que eu coloquei isso aqui. O ambiente da queda era um lugar que Deus mesmo chamou muito bom. A Bíblia ensina que o Senhor, quando foi criando, ele disse: é bom, é muito bom. Então, não era um ambiente hostil ao homem. O homem pecou num lugar que a gente chama de paraíso e que a Bíblia trata como um lugar muito bom, um lugar prazeroso, um lugar onde seus apetites mais imediatos eram atendidos, a ponto de uma necessidade do homem ter sido percebida por Deus. Ou seja, Deus olhou para esse homem nesse lugar bom e disse: não é bom que o homem esteja só. Então, veja, Deus se antecipava às necessidades do homem. Deus tinha tanto amor pelo homem, como tem até hoje, mas especificamente na questão do pacto em Adão, havia tanta preocupação de Deus com Adão que ele percebeu uma necessidade em Adão. Então, Adão peca no lugar muito bom, onde as suas necessidades são antecipadas, inclusive. Mais ainda, havia uma única restrição naquele lugar. O Senhor, antes de falar para Adão que ele não poderia comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que o pastor João explicou tão bem para a gente aqui, que se ele se ele comesse daquela árvore já em pecado, seria pecador eternamente. Então, antes de dizer não como, o Senhor disse: olha, você pode comer de todas. Então, antes dessa restrição, houve uma liberação total de Deus. Deus foi muito gracioso com o homem, disse: você pode fazer tudo, você pode comer de tudo, você é livre dentro de tudo que eu criei aqui. Contudo, há uma restrição. Então, num lugar muito bom, no lugar onde havia uma única restrição, mesmo assim, o homem conseguiu desobedecer. Desobediência, egoísmo, pecado e queda. E eu queria ler com vocês o texto de Romanos capítulo 5, versículo 12. E o texto diz assim: Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
E pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, esse versículo basicamente resume o que nós vimos até agora, que no pecado de Adão, todos pecamos. No pecado de Adão, todos estamos envolvidos por um só homem. Agora, eu quero chamar a atenção mais uma vez para a ambiência do lugar onde o homem pecou. Nada era contra ele. Deus era a seu favor, suas necessidades supridas, e mesmo assim ele não conseguiu obedecer. Ele não conseguiu ter a sua inclinação imediata para Deus. Isso tem a ver com isso antes da queda. Isso tem a ver com o que a gente vai desenvolver de assunto aqui na aula de hoje. Quer dizer, esse homem, antes da queda, que podia não pecar, que tinha um ambiente muito bom, que tinha comunhão com Deus na virada do dia, que tinha uma mulher que Deus lhe deu, mesmo assim não conseguiu viver em plena obediência e voltar-se para Deus. É esse homem que cai e nesse caminho da salvação, a gente vai entender qual é a participação de Deus e qual é a participação do homem. Então eu coloquei aqui, após a queda, não é, as diferentes visões antropológicas, pós-queda. Assim, como se encara o ser humano após a queda. Nós já falamos sobre Pelágio, né, o pelagianismo. Ele nega o pecado original. Segundo Pelágio, o pecado não é herdado. Ele não acreditava que todos somos inclinados ao pecado pós-queda. O pecado não é inevitável. É uma questão de mau exemplo e imitação. Segundo essa visão, pós-queda, o ser humano está bem moralmente. Caiu, mas, na verdade, ele não herda pecado algum. Ele vai pecar por quê? Porque ele vê maus exemplos e porque ele imita esses maus exemplos. Na verdade, moralmente, está tudo bem. O semi-pelagianismo vê um pouco diferente. Vê que a humanidade é manchada pelo pecado, mas não totalmente. Sua vontade é enfraquecida, mas com esforço ainda pode cooperar com a graça divina para a salvação. Então, o ser humano não está bem moralmente, ele está doente moralmente. Então, essas duas visões. E a terceira, a visão de Agostinho e de Calvino, calvinismo, é que depois da queda, a depravação da humanidade é total. O ser humano está morto em pecados e delitos. O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1, está aí como referência. Então, houve queda, e após a queda, como nós já falamos, a condição do homem muda, do ser humano muda. Então, como é que a gente vê o homem a partir daí? Como é que ele está? Será que ele tem, de fato, essa moral intocável depois de ter desobedecido a Deus? Será que, de fato, não tão intocável, mas ainda cooperador para os aspectos da salvação? Ou será que, de fato, a queda afetou o homem no corpo, porque a morte entrou, na mente, o pecado tem os efeitos na mente do homem, e na inclinação da vontade também? Pelo menos esses três aspectos a gente pode realçar aqui. Então, será que isso aconteceu de fato? E o homem, então, ele é totalmente depravado, totalmente impossibilitado de buscar a Deus e de cooperar para ser restaurado moralmente, psicologicamente, fisicamente e espiritualmente? Então, são essas três visões que mais ou menos dominam o pensamento, não só nas questões teológicas, filosóficas, as propostas políticas, muitas vezes, que se fazem para que as mudanças e revoluções e grandes acontecimentos venham a partir do homem, o homem produzindo o seu bem também. Será que isso é possível mesmo? Será que o homem tem essa condição? Ou, de fato, ele está morto não somente em relação a Deus, mas até mesmo a sua vontade também foi afetada e é cativa por causa do pecado?
Bom, essa, que o Tony até me ajudou corrigindo agora mesmo uma palavra aqui, é a Ordo Salutis pelagiana, semipelagiana ou sinergística. O que é sinergística? Significa que é uma cooperação, ou seja, para a salvação, seria a tradução melhor, um trabalho de dois, ou um trabalho conjunto. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que para a salvação, baseado lá nessas visões anteriores, o homem coopera. Ele tem condições de cooperar com Deus para que ele seja salvo, para que ele seja restaurado, então. Então, nessa visão, existe da parte de Deus uma graça preveniente. Uma graça que seria mais ou menos um espaço ou uma condição que Deus dá ao homem de ser salvo. Um oferecimento de graça da parte de Deus para o homem. Essa graça preveniente é um oferecimento, claro, de Deus, ok? Mas ela é resistível. Portanto, é uma graça que Deus oferece ao homem, na bondade de Deus, na sua grandeza de amor, para esse homem que nós vimos caído, em pecado, ou conforme você entender, com as suas questões morais, espirituais, emocionais afetadas. Segundo esse conceito, Deus oferece essa graça e o homem pode resistir dizendo não. Ele pode dizer não a essa graça. Ele, na sua condição de pecado, ele recebe esse oferecimento da parte de Deus, mas ele pode resistir a essa graça. Graça preveniente, esse favor de Deus. Se o homem fizer por bem, entender que aceita, ok. Ele, então, é tomado por essa graça. Se ele disser que não quer, então, ele rejeita essa graça preveniente, essa graça, digamos que, antecipada de Deus para com ele. Nessa visão, a fé, é importante que a gente guarde isso aqui, é uma condição exercida pelo homem. É o chamado livre-arbítrio, ou seja, há uma graça da parte de Deus para conosco, para o ser humano. O homem exerce a fé ao aceitar essa graça, ao crer nessa graça, ou não exerce. Ou seja, Deus oferece a graça, mas a fé é uma ação do homem. O homem olha para essa condição toda que Deus está oferecendo e pode dizer sim, ou ele pode entender que não quer e dizer não. A fé é uma ação do homem. A graça é uma ação de Deus. A fé, o homem pode exercer e ele exerce, aceitando ou rejeitando. A partir daí, nesse caminho de salvação descrito aqui, e eu queria só fazer ressaltar que a ideia não é ser crítico aos nossos irmãos que creem diferente, tá, queridos? Nós somos um no Senhor, mas temos entendimentos que me parece são divergentes. Eu tenho uma convicção de que alguns têm uma base bíblica mais sustentável, né? E outro não. Mas assim, a ideia não é porque temos pessoas aqui que vieram de outras igrejas, inclusive, é apenas para nós entendermos o arcabouço teológico na nossa aula de hoje. Mas funciona dessa forma, ok? Então, depois dessa graça preveniente aceita ou não, dessa fé exercida para recebê-lo ou não, chamado livre-arbítrio, se aceitar, essa pessoa entra em união com Cristo. Então, houve a graça, ela teve fé, disse sim, ela passa aí a ter união com Cristo. A união com Cristo é realçada também nessa visão de caminho da salvação. Dessa união com Cristo, ela recebe a justificação. Recebe por quê? Porque está unida a Cristo. Nesse conceito, o processo da regeneração é universal, é oferecido a todos. Ou seja, Deus vai regenerar, vai operar regenerando, salvando, vivificando, dando vida àquele que
obedeceu esse processo anterior que eu citei aqui. Então, essa regeneração da parte de Deus é oferecida a todos. A santificação, que é um outro contexto também aqui desse caminho, ela é processual também, ou seja, ela vem à vida da pessoa. Contudo, se na caminhada cristã esse processo de santificação for interrompido, a pessoa pode decair da graça. E aí que é uma questão que é importante. Por quê? Porque aqui me parece ser o ponto que define bastante. A verdade é que essa santificação ela serve para testificar todo o processo que se deu, passado e futuro também. Ou seja, se em determinado momento essa pessoa que absorveu tudo isso aqui falha no processo de santificação, ela cai da graça. É possível que ela decaia dessa graça lá do início que Deus ofereceu. Veja, não há um questionamento se a pessoa exerceu fé genuína ou não. Não há um questionamento se ela teve união com Cristo ou não. Isso não se discute. Se discute é o seguinte, é que ela decaiu da graça, perdeu todo esse processo aqui, por quê? Porque a santificação da sua vida foi interrompida. Ela não progrediu no aspecto da santificação. É chamada perseverança condicional. Ou seja, se fizer até o final, se continuar até o final, você garante todos os benefícios dessa Ordo Salutis, da salvação, da união com Cristo, tudo mais. E aí sim, você alcança a glorificação. Então, essa é uma visão que, se a gente lembrar, ela tem bases pelagianas ou semi-pelagianas, né? Por quê? Porque o ser humano coopera, então ela é sinergística, como eu ressaltei ali, coloquei ali sublinhado. Para a salvação, é um trabalho conjunto entre Deus e o homem. Ou seja, não é uma ação somente de Deus, soberana de Deus. É uma ação que envolve tanto Deus quanto o homem. Ok? Seguindo. Agora, a gente vai ver a Ordo Salutis calvinista. Deixa eu mudar aqui. E ela tem algumas diferenças. Ela começa com Deus, sendo Deus, aqui descrito, a causa eficiente. Até a filosofia fala muito de causa material, de causa final, mas a verdade é que a causa eficiente da salvação é Deus. Ou seja, começa com Ele, é Ele que faz acontecer. Na Ordo Salutis calvinista, ela é monergística, ou seja, é o trabalho de um. Tudo é com Deus. Por que nós cremos assim? Porque o homem está morto. Ele não está doente, ele não está, ele não está bem moralmente, ele está completamente morto. Você é completamente morto, né? Ele está morto em pecados e delitos. Ele não está dormindo. O pecado não afetou o homem a ponto dele poder cooperar com alguma coisa. A ideia sinergista de que ainda há no homem um resquício de moral, de bondade, me parece equivocada se a gente pensar no que eu falei no início, que o homem conseguiu pecar num ambiente totalmente favorável a ele. Então, naquele ambiente muito bom, com tudo suprido, nem assim o homem conseguiu obedecer a Deus. Então, como é que agora, pós-queda, totalmente afetado pelo pecado, a Escritura descreve o homem morto, feridas não curadas. A Escritura define o homem como alguém perdido. Como é que esse homem pode cooperar com Deus? Então, a gente entende que
O trabalho de salvação é, sim, de que, se não for Deus, se não for essa bondade de Deus, se não for uma operação plena de Deus, do início ao fim, o homem não tem condições de ser salvo. A Trindade, em sua economia, está envolvida, segundo esse conceito de salvação. O Pai é o autor, o Filho é o redentor e o Espírito Santo é o que aplica aos eleitos todos os efeitos dessa salvação, ou desse caminho de salvação. Portanto, a gente entende que nós somos salvos por um pacto anterior ao nosso, inclusive. Um conselho de paz, como alguns dizem, em que Deus, desde antes da fundação do mundo, o Deus que decreta todas as coisas, atuou para nos salvar. A Ordo Salutis não é desenvolvida mecanicamente. A ordem é lógica e não cronológica. Você vai encontrar, se você já estudou sobre o assunto ou vier estudar daqui para frente, algumas variações, inclusive. E eu não discuto as variações. O importante é que todas as suas dimensões são recebidas ao mesmo tempo, desenvolvidas e finalizadas de eternidade a eternidade. Claro que existem as discussões supralapsariana, infralapsariana, são termos teológicos complicados. Existem outros conceitos que não são objetivo da nossa aula e que eu acredito particularmente que, bom, se até hoje não se resolveram, né, não acredito que vão se resolver daqui para frente. Mas o importante é que toda a plenitude da salvação na pessoa de Jesus Cristo nos alcança por tudo isso que está dito aqui, porque Deus é a causa eficiente, porque o Pai é o autor, porque o Filho é o redentor, porque o Espírito Santo aplica e porque ela nos alcança de forma graciosa. Então, aquela visão anterior tinha a ideia de uma cooperação do homem com Deus para ser salvo, e a ideia calvinista, que nós abraçamos, ela parte do pressuposto de que o homem está morto e não tem a menor condição de cooperar consigo e com Deus, obviamente, porque a sua depravação é total. Como eu disse aqui para os amigos, eu roubei esse slide do Tico, aula de domingo, porque esses conceitos estão envolvidos na base teológica da Ordo Salutis. Os decretos eternos, ou o decreto eterno de Deus, onde ele decide salvar, a soberania de Deus, sua expressão de vontade e sua providência, quando ele faz com que essa salvação nos alcance. Então, todos os aspectos do caminho da salvação, segundo a visão reformada calvinista, está envolvida nesses aspectos, nesses conceitos aqui. Decreto eterno, soberania e providência. Para que a salvação nos alcançasse, tudo isso aqui estava em curso ou atuando. A Ordo Salutis e a base escriturística. Então, a gente viu aqui, rapidamente, os conceitos teológicos desse caminho de salvação. Então, ele tem essas bases aqui. Agora a gente vai ver a base escriturística para defendermos isso aqui. Então, a gente tem uma base da escritura, né, que depois dá base à teologia sistemática, que defende isso aqui como doutrina. Doutrina da soberania, da providência e do decreto eterno. Então, acho que agora é com Davi vai fazer junto comigo. Eu vou ler e depois o Davi vai ler os versículos. Então, vamos lá. O primeiro é o chamado do Evangelho. Então, para a Ordo Salutis calvinista, o caminho normativo... Oi? O caminho normativo de salvação é a pregação do Evangelho.
no seu conteúdo são anunciados tanto a ira de Deus contra o pecado, quanto o chamado ao arrependimento e a promessa de salvação em Jesus Cristo. O que eu acho importante a gente parar um instantinho aqui? É o seguinte, é o caminho normativo de salvação, pregação do Evangelho. Às vezes, surgem outras ideias e, como é que eu vou dizer isso? De pessoas que imaginam um caminho de salvação por meio de um misticismo exagerado, se vocês me perdoem, meio de visões, né? Meio de experiências místicas e tudo mais. Bom, o caminho de salvação que a gente vê na Escritura, por isso que eu coloquei aqui o normativo, o normal, é a pregação do Evangelho. O crente, ou o eleito, perdão, é chamado pelo Evangelho. Ouvindo a pregação do Evangelho, ele alcança a salvação, ou a graça de Deus o alcança, melhor dizendo. Quis chamar a atenção para isso porque é comum, ou tem sido comum, o distanciamento desse conceito e uma defesa de que as pessoas são salvas de um jeito, assim, eu diria, espetacular ou espetaculoso ou diferente. Olha, eu não quero discutir isso no sentido de que, bom, Deus é Deus em sua soberania, né? Deus é soberano, como eu disse, né, nos seus decretos. Contudo, o caminho normal de salvação, para que a salvação nos alcance, é esse aqui, o chamado por meio do Evangelho. Eu coloquei aqui vários textos bíblicos, né? Contudo, nós vamos ler só os que estão em negrito, o Davi vai me ajudar, para nós adiantarmos o nosso tempo aqui na aula e podermos depois responder as perguntas e conversar, ok? Então, o Davi vai ler esses textos aí de Mateus e de Romanos, por favor. Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E Romanos, capítulo 10, versículos 14 ao 17, diz: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém. Obrigado, Davi. Então, queridos, esse é o caminho de salvação normativo, a pregação do Evangelho, ouvida pelo eleito, o anúncio da palavra de Deus, e não pode ser trocado por outra coisa. É assim que o Senhor decidiu chamar os seus à salvação. A gente vive num tempo de afastamento da Escritura e de muitas novidades, não é? Assim, e a gente começa a deixar se envolver por isso. Então, eu não entendo o que eu vou dizer com uma crítica direta, mas, por exemplo, aquela ideia, né, de muita música para converter pessoas. Olha, o caminho normativo ou outros ingredientes, outras ideias, o caminho é esse, é ouvir a pregação do Evangelho e crer e ser salvo. Okay? Então, esse é o primeiro ponto desse caminho de salvação. Segundo, é a regeneração. É a obra do Espírito Santo regenerando, renovando, transformando e operando o novo nascimento. A condição interna do ser humano é em depravação total, é transformada e pode experimentar o novo nascimento. Então, a regeneração é uma obra interna do Espírito Santo operando no homem e transformando, deixando ele apto a responder ao Evangelho quando ouvir. Davi, nos ajude aí, por favor.
Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, diz: Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. E 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 ao 14. E nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Obrigado, Davi. Então, esse é o nosso retrato antes da salvação. Nós éramos pessoas naturais. O livro do profeta Ezequiel diz que nós não tínhamos condições de mudar o nosso coração. O Senhor mudou, transformou o nosso coração. Por quê? Porque a nossa condição era essa, de depravação total. Diria eu que mesmo que nós quiséssemos, nós não poderíamos cooperar com a nossa salvação, não fosse a ação regeneradora do Espírito Santo. Você veja como o nosso estado era desesperador. Nós tínhamos a ira de Deus sobre nós, vivíamos no estado de desobediência, estávamos mortos e não podíamos fazer nada por nós mesmos. Não havia como nós exercitarmos a fé, fazermos escolhas acerca de ser salvo ou não. Não é porque nós não quiséssemos, é simplesmente porque nós não podíamos. Não era opcional, não era algo que era uma decisão nossa. Nós estávamos naquela condição, caídos com Adão, mortos com ele. E como é que nós poderíamos fazer uma opção ou decidir por Deus? Não é uma questão de ser livre para isso. A questão que nós estávamos... A questão não é ser livre ou não ser livre. A questão é ser morto ou não ser morto. A dualidade não era entre a liberdade ou não. Era uma questão de morte, vida ou morte, e nós estávamos mortos. Conversão. Essa aqui sou eu mesmo que leio, né? O coração regenerado é confrontado com a sua condição pecaminosa. A convicção de culpa leva-o também à certeza de que será alvo de um justo juízo. Nesse desespero, ele se reconhece como pecador necessitado da graça. Suplica a Jesus que o salve. Então, a nossa conversão se dá nesse quadro aqui, resumidamente, né? Claro. Se você disser que poderia ser mais amplo, sim, poderia. Mas é basicamente para nós entendermos que essa conversão se dá exatamente quando pelo processo da regeneração que nós falamos antes aqui, ouvimos o chamado do Evangelho. Lembra que é o caminho da salvação, né? Essas coisas vão, pelo menos para o nosso arcabouço teológico aqui, elas vão se desencadeando. Então, a gente ouve a palavra do Evangelho, tem um ato anterior que a gente vai ver depois, que não tem a ver exatamente conosco, que é a eleição, não é? É um ato de Deus, decreto de Deus, da soberania de Deus. Mas assim, a gente ouve o Evangelho, a gente experimenta a regeneração, e então nós nos convertemos. Em Atos capítulo 17, versículos 30 e 31, diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E Atos capítulo 20, versículo de número 21, que diz assim: testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é a nossa conversão, a nossa consciência de pecado, porque houve uma obra regeneradora dentro de nós.
e nós então percebemos a nossa culpa, o nosso desespero, a nossa desobediência, o nosso afastamento de Deus, a nossa condição real. Até então, nós nos enganávamos, nós pensávamos em outras ideias acerca de nós mesmos, como eu disse lá no início, nós tínhamos concepções enganosas acerca do nosso real estado. Nós não nos enxergávamos como nós éramos. Então, nesse ponto, nós nos conhecemos de verdade e percebemos que fomos enganados pelos de fora, fomos enganados pelo inimigo, mas também fomos enganados por nós mesmos. Pensamos que éramos mais do que éramos, desconhecíamos a nossa realidade. Então, nós nos convertemos, porque também nessa hora a ideia de que continuarmos daquele jeito nos levaria a sofrer o juízo de Deus, ela nos apavora. E nós suplicamos a Jesus que nos salve. Depois disso, em sequência a isso, no caminho de salvação, nós temos a justificação, que a teologia fala que é um ato forense ou legal, em que o eleito é declarado sem culpa, mas o mérito é de outro. Essa justificação não é porque após a conversão, gostaria de ressaltar isso, se você me permite, não é porque após a conversão eu me tornei bom, eu me tornei justo em mim mesmo. A partir de agora, eu sou justo em tudo que faço, em tudo que falo, em tudo que penso. Isso é uma dor, né? Que não é verdade, né? A gente não consegue viver isso a partir de nós mesmos. Então, como é que eu sou justificado perante Deus? Como é que ele me considera justo se de fato ele sabe que eu não sou? Então, é uma justiça que Lutero chamava de uma justiça extra nós. É uma justificação sintética e não analítica. Ou seja, isso aqui é um ponto de diferenciação, teológico, até doutrinário. Por quê? Porque alguns conceitos teológicos imaginam que Deus analisa as obras que você faz, analisa o seu esforço, analisa as suas realizações e, a partir daí, você se torna justo. Porque você se torna uma pessoa, digamos, melhor, quer dizer, mais boa, uma pessoa melhor, uma pessoa mais justa mesmo, que busca mais a justiça, e isso vai, então, essas obras, ou você faz obras consideradas justas também, né? Então, Deus vai te analisando e te considerando justo. Não é isso que esse caminho de salvação que estamos vendo aqui defende. Nós entendemos que a justificação, ela é acrescida a nós, é extra a nós. Eu não me tornei justo, mas um justo me justificou. Ela sequer é perceptível aos sentidos. Talvez você nunca tenha se sentido justificado. Ela é uma declaração escriturística, com validade espiritual. Ela foi conquistada por Cristo na cruz, obviamente. Mas veja, a ideia da justificação pode sofrer ataques em nossa própria mente, convicções. Se você estabelecer que você é justo pelo que faz, claro que a gente espera que a partir da obra da salvação, a gente vai ver daqui a pouco, todos esses conceitos de santidade, de conversão, tudo isso se transforma em fruto na nossa vida. Contudo, se você estabelecer que a justiça é sua, você é justificado porque é bom, porque você tem méritos que te justificam, olha, isso é problemático. Porque o dia que você não agir de forma justa, infelizmente, às vezes a gente age, né, de uma forma equivocada, a sua mente pode ficar perturbada. Então, a justificação, talvez você não sinta nada. Você talvez nunca tenha ouvido nem falar da justificação, mas ela faz parte da salvação que Deus trouxe à nossa vida, né? A nossa injustiça foi colocada sobre Cristo e a nós foi imputada a justiça de Cristo. Eu gosto sempre de lembrar, né, que Cristo, ele não somente foi o sacrifício perfeito na cruz. O Senhor Jesus tem obediência passiva na cruz, mas também tem obediência ativa. Ele cumpriu toda a lei,
toda a vida de Cristo foi perfeita. Antes do sacrifício ser perfeito. Então, toda a lei, tudo que a lei exigia para que um homem fosse considerado justo se cumprisse toda a lei, e esse é o nosso problema, porque ninguém conseguiu, o Senhor Jesus fez, cumprindo a lei plenamente. Então, na sua obediência passiva, conforme diz o Sproul, dizia, não é? Mas ficou como ensino, Cristo cumpriu toda a lei, logo ele é justo e na sua justiça, essa justiça foi imputada a nós. Eu gosto muito desse texto que eu vou ler agora. Romanos capítulo 5, versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz, eu acho esse texto maravilhoso, eu coloquei ele até aqui anterior ao Romanos 3, porque é um dos meus preferidos. Ele diz o seguinte acerca dessa justificação que vem a nós na hora do salutes no caminho de salvação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quer dizer, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo aquele nosso problema de queda, de afastamento, de desobediência, de não partilhar mais da comunhão com o Senhor, foi resolvido. Agora nós podemos, por meio de Jesus Cristo, nos chegar a Deus e mais, termos paz com Deus. É incrível como ensinos errados, né, perturbam as pessoas. Tem muitas pessoas que são crentes, eu acredito, dedicadas a Deus, né, contudo não conseguem ter paz com Deus. Elas não conseguem ter uma vida em que o coração seja pacificado na presença de Deus. Elas se exigem, ou delas é exigido cada vez mais, não no sentido bíblico da exigência que a gente vai ver daqui a pouco, mas no sentido de obrar, de fazer-se justa, no sentido de dar uma resposta sempre a Deus. Pessoas que nunca têm o coração pacificado com Deus. E esse texto diz que nós podemos ter paz com Deus, podemos ter comunhão com o Senhor outra vez, em paz. Paz com Deus é tudo que nós precisamos em todos os momentos da vida. E principalmente nesses momentos que estamos vivendo agora, imagina você ter a certeza de que Deus é a seu favor, de que a obra da salvação na sua vida não é um acaso, de que nós estamos aqui reunidos essa noite dentro de um plano de soberania e de governo de Deus. Olha, se nós não tivermos mais nenhuma resposta de oração na vida, não quero exagerar nesse ponto, mas você pensar numa coisa, você pode ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E você não precisa ser bom para Ele te aceitar. Ele não está te analisando, vendo todos os detalhes da sua vida. Você e eu somos justificados em Cristo e por causa disso podemos ter paz com Deus. Em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, que diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Maravilha! Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, tem outros textos aqui para ler depois, mas eu acho que esses dois falam bastante acerca do que é essa justificação conquistada por Jesus Cristo, que faz parte do plano, do projeto de salvação, do caminho de salvação que o Senhor tem para nós. Bom, agora acho que acarrou os conceitos que estão aqui, ela vai ler os versículos depois. A adoção também faz parte do caminho de salvação. Acho que talvez você nunca tenha pensado tudo que envolvia a salvação, né? Porque é maravilhoso a gente poder ter a oportunidade de estudar algo assim, né? Então, a graça de Deus tem abrangência ainda maior. Por ela, os pecadores não somente são convertidos, como também são adotados. Porque é interessante isso, né? Deus podia, depois da queda, nos salvar e se manter distante, né? Mas não é o caso. Então, Deus os trata como a filhos. E Cristo não se vergonha de chamá-lo de irmãos. Eu lembro que quando a gente estudou Hebreus, e acho que foi o Tony que falou, a ênfase desse texto ficou muito no meu coração. Imagina, Jesus Cristo não ter vergonha de uma pessoa como eu, né? Isso é maravilhoso, né? Então, assim sendo parte da família de Deus,
Todos os direitos, privilégios e proteção estão à sua disposição, à disposição desse que foi adotado. São então co-herdeiros com Cristo e podem clamar, Paizinho querido, maior das intimidades, Abba, Pai. A Rô vai ler para nós os textos aqui, por favor. Hebreus capítulo 2, verso 11, né? Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Gálatas 4, 5 ao 7. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Ai, que maravilha. Então, Amém. A gente sai daquela condição do Adão, lá do início, para essa condição que a Rô acabou de ler agora. Isso está envolvido na salvação. A gente foi adotado nessa família santa. A gente agora faz parte dessa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro que isso é muito bom para o nosso coração, mas tem tantas lições para nós, né? Poder participar da comunhão com Deus. Nós estamos afastados esse tempo por causa da pandemia. E isso é ruim, a gente sente saudade uns dos outros. Eu fui na igreja esses dias e eu não soube o que fazer. Queria dar esse testemunho, inclusive. Você encontra as pessoas, você fica sem jeito, não sabe se abraça, se não abraça. Enfim, é uma coisa até meio constrangedora, engraçada, porque uma hora você dá o braço ao mesmo tempo que abre os braços e abraça e quer beijar, né? Porque a gente tem saudade uns dos outros. Mas imagina a nossa separação anterior, que era muito pior, porque era a separação de Deus. Olha a bondade de Deus nessa Ordo Salutis, nesse caminho de salvação. Não somente nos salvar, não somente enviar Cristo por nós, mas nos levar para a sua família, para restaurar essa pior das comunhões perdidas que nós tínhamos, que era a comunhão com Deus. Ainda nesse processo, estamos chegando ao final. Só queria dizer que eu preferi fazer as dúvidas no final, exatamente porque, como a gente tratou de dois conceitos diferentes, eu achava que dava para englobar mais, tá, pessoal? Mas quem tiver dúvida pode já colocando aí no chat. Eu resolvi fazer no final para a gente fechar de uma vez todo o assunto. Então, santificação é a obra purificadora do Espírito na vida diária do crente. É a aplicação prática da justificação. A santificação é urgente e totalmente necessária. Nenhum aspecto da Ordo Salutis pode ser negligenciado. Esse ordo está errado aqui, tá? Eu que escrevi errado. É ordo. O fruto do Espírito e as obras vivas da salvação se manifestam em santificação incompleta, porém persistente. O que esse texto quer nos dizer? Que nenhum de nós vai ser santo completamente nessa terra. Mas tendo nós experimentado tudo que nós já vimos aqui, você entendendo que Deus te adotou na família dele, que Cristo não se vergonha de te chamar de irmão, que você pode clamar Abba Pai. Nesse segmento, o que se espera? Que você seja grato e que você viva de forma mais santa. Então, a ideia de que você recebe tudo isso que nós falamos até aqui para viver pior do que vivia antes ou vivendo uma falsa segurança de salvação, ela diferencia daquilo que nós vimos antes, a ideia de que você decai da graça. A grande verdade é que se você é de fato salvo em Jesus Cristo, eu queria dizer que a santificação ela é um processo natural. Como eu coloquei aqui, incompleto, porém persistente. Ou seja, a santificação é algo que tem que fluir da sua vida. Lembrando o texto de Paulo aos Efésios, por exemplo, ele diz que quem roubava não rouba mais, antes trabalhe, quem mentia não minta mais. Então, é uma obra que
vai tomando a sua vida e você vai vencendo antigos inimigos, temperamento, a ideia de que, você me perdoe citar isso, de que os outros existem para te servir, não é? De que a sua vontade, porque nós somos assim, né? Enquanto decaídos, os outros existem para satisfazer a sua vontade. Por isso que na igreja isso é impossível. A igreja é o lugar onde, por meio da pregação contínua do evangelho, a ministração dos sacramentos, a santificação vai movendo a nossa vida para nós podermos viver nos perdoando, nos aceitando e cooperando com o crescimento da nossa santificação, mas também com a santificação da vida do nosso próximo. Ou seja, nós também santificamos pessoas e somos santificados pela vida delas, ok? Rô. 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 1 diz: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Efésios, o capítulo 2, o versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Obrigado, Rô. Então, é isso aí. Nós fomos criados por Deus para essas obras. Ou seja, ao entrarmos nesse caminho de salvação, ou sermos colocados nesse caminho de salvação, há o desenvolvimento natural de praticarmos as obras que Deus preparou para nós. E sendo Deus santo, preparou obras santas para pessoas que vivem em santificação. O último ponto desse caminho é a glorificação. Todos são importantes, mas esse aqui, queria que você prestasse bastante atenção. Quando um crente morre, sua alma vai imediatamente à presença de Deus, ao lugar que chamamos de céu. Ali ele é confortado enquanto aguarda a ressurreição e a redenção de seu corpo físico. Esse mesmo corpo será glorificado como se deu com Jesus. Quando da segunda vinda de Jesus e for estabelecida a Nova Jerusalém, não haverá mais a presença do pecado. E os eleitos habitarão eternamente com o Senhor em perfeita paz, amor e alegria, não carregando mais os efeitos da queda e do pecado. Então, você e eu, se de fato somos salvos em Cristo, se de fato fomos colocados nesse caminho de salvação, esse caminho aponta para o final. É a glorificação plena do homem outrora caído lá em Adão. E esse nosso corpo aqui, esse mesmo corpo que nós temos, será glorificado como se deu com Jesus. Hoje, a Escritura nos ensina que lá no céu, na Trindade, tem um homem de corpo glorificado, que é o Senhor Jesus. Esse mesmo milagre, essa mesma dádiva, essa mesma transformação acontecerá com todos nós. Se morrermos hoje, amanhã ou daqui a mais um tempo, nós vamos para o céu. No céu, nós vamos aguardar a redenção do corpo físico. Ou seja, esse corpo aqui, não mais sujeito às doenças, às dores, a choro, a lágrima, esse corpo será glorificado. Então, o Tony vai ler para nós, mas é só para dizer para você que faz parte do processo da salvação a transformação do seu corpo. É um texto longo, o Tony vai ler 1 Coríntios para nós. Por favor, Tony. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno.
O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Amém. Obrigado, Tony. Então, irmãos, faz parte do caminho de salvação que nós nos livremos das misérias desse corpo. Veja como é grande essa Ordo Salutis, esse plano de Deus que vem desde antes da fundação do mundo e que envolve a ressurreição e transformação desse corpo sujeito a coronavírus, sujeito a chikungunya, a dengue, sujeito a tentações, sujeito a tudo. Então, o Senhor te salvou, nos salvou para algo muito maior do que talvez você tenha pensado. Então, a glorificação faz parte desse caminho maravilhoso, onde até a morte, o nosso maior inimigo, será vencido. Bom, estamos chegando ao final. Aqui está o caminho que nós trilhamos aqui, rapidamente, desde o chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, a perseverança dos santos, que vão chegar até o final, com a graça de Deus, e a glorificação. Eu coloquei aqui, tem lá um amado lá comemorando que chegou, mas ele está sustentado pela cruz. Se não fosse a cruz de Cristo, nada disso teria acontecido. No caminho que nós conversamos aqui essa noite, eu não coloquei a eleição, porque eu tive por base, como eu disse, o catecismo maior, preferi seguir como eles seguiram. Eu acho, pelo menos foi o que eu aprendi e que tem sido a bênção para mim até hoje. Mas claro que a eleição está envolvida, mas eu citei lá em cima, né, com o slide que roubei do Tico, né, quem roubava não rouba mais, mas eu roubei, que o decreto de Deus e a soberania de Deus em eleger, né, ele faz conforme ele quer, estão envolvidos, obviamente, no todo o processo da salvação. Porque depois Deus, na sua providência, no seu governo, vai guiando a nossa vida para nós ouvirmos a palavra, para nós sermos regenerados, para nós nos convertermos, para nós sermos adotados, ou justificados, adotados, vivendo em santificação, vamos perseverando até essa glorificação aí que o Tony acabou de ler. Amém? Considerações finais, aqui a gente termina. A Ordo Salutis não admite a possibilidade do acaso ou acidente. Portanto, só um parâmetro, como parênteses, aquela ideia de Deus oferecer uma graça preveniente e nós aceitarmos ou não, a Ordo Salutis calvinista não abraça essa ideia de que eu poderia dizer sim ou não. Na verdade, eu não tinha condição de dizer, não é? Foi um plano amoroso de Deus. Ela está fundamentada desde a eternidade passada na eleição incondicional, antes da fundação do mundo. Então,
Todo o resto é um desenrolar dessa eleição de Deus, desse pacto de salvação que aconteceu na economia da Trindade. Nessa salvação, nesse caminho de salvação, nós fomos salvos da maldição do pecado, da ira de Deus, que trazia maldição sobre a nossa vida porque estávamos separados dele. Fomos salvos dessa maldição. Somos salvos do domínio do pecado, que é o processo da santificação. Uma coisa que nós temos que pensar, não é? O pecado não nos domina mais. Nós ainda, eventualmente, para nossa tristeza e arrependimento e lamento, né? Porque o cristão, quando peca, salvo, lamenta muito, não é? Ter pecado contra aquele que fez tudo isso por ele. Não é? Então, nós fomos salvos da maldição e somos salvos desse domínio do pecado. E seremos salvos na glória, na eternidade da presença do pecado. Infelizmente, ainda para nos humilhar, nós trazemos essa presença do pecado em nós. Então, nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Podemos dizer que a salvação tem esses desdobramentos específicos. Não somos mais amaldiçoados pelo pecado. Também o pecado não nos domina. O pecado, digamos, é um acidente. Se o pecado é prática, é bom nós olharmos o que temos crido e defendido até como processo de salvação e convicção de salvação. E, por fim, seremos salvos da presença do pecado. Não haverá mais pecado na nossa vida, não haverá mais pecado na nossa história e a possibilidade de queda nunca mais acontecerá. E, por fim, nossa salvação não está sujeita a circunstâncias que alterem o seu conteúdo eterno. Ou seja, a salvação é plano eterno. A salvação é aplicação temporal de um caminho eterno. Então, ele não pode ser alterado. Se de fato é a salvação, segundo a eleição e segundo todo essa Ordo Salutis expressa aqui, ela não muda. Essa não mudança não se dá por nossa total fidelidade ao novo pacto, mas pela graça e fidelidade de Deus. Obviamente que nós cremos, entendemos que precisamos ser fiéis, mas pela presença do pecado ainda em nós cometemos falhas. Então, o que precisamos descansar o nosso coração? É em Filipenses capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo estava na prisão, distante da igreja de Filipos, que ele havia fundado, não é? E essa ausência de Paulo deixava aquelas pessoas questionando, circunstâncias que mudaram. Mas então, acerca disso tudo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no capítulo 1, no versículo 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa salvação é um caminho. A nossa salvação não é um acaso. A nossa salvação tem todos esses desdobramentos que aqui, de forma resumida e, obviamente, imperfeita, nós conversamos. Mas eu queria muito que nós entendêssemos isso, que ela é um projeto que vai de eternidade a eternidade, que vai de eleição, passando por justificação, por santificação, pela glorificação do nosso corpo, para nunca mais vivermos a experiência da presença do pecado. Amém? Muito obrigado aí, vocês que participaram, estão participando, que nos dão a dignidade de acompanhar a EBD domingo, sábado aqui. Muito obrigado, pessoal, que me ajudou aí, os professores, a fazer a aula. Agradeço a Deus e foi uma bênção, um privilégio. Perdoa aí qualquer falha, mas tentei fazer para a glória de Deus, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Muito bom, Pepe. Nós temos aqui agradecimentos. Você é um excelente professor, concordo. Muito bom. Então, agora a gente vai à perguntinha, né? Isso. Vamos lá. Se nosso corpo somente será elevado na vinda de Jesus Cristo, como explicar
Lucas 9:30, né? Que diz o seguinte: surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Se nosso Isso é a transfiguração, né? Isso é a transfiguração. É, É, na verdade, é exatamente isso. Quer dizer, Jesus dá um vislumbre daquilo que vai acontecer conosco. Porque Moisés e Elias já haviam morrido. E ali, essa passagem também é muito explícita em Mateus, capítulo 17, né? A verdade é que o que acontece ali é o vislumbre do que nós lemos aqui. Haverá glorificação dos nossos corpos, tal qual aconteceu com o corpo do Senhor Jesus. Digamos que foi um prenúncio daquilo que nós vamos viver também. Se algum professor quiser acrescentar aí, por favor. Só comentar, exatamente o que você falou, né, Pepe? Então, é interessante que nós temos aí Moisés, que morreu, nós temos Elias, que não morreu. E ambos aparecem no momento de glorificação do Senhor. Então, mostra realmente uma antecipação do futuro glorioso e, ao mesmo tempo, mostra o presente de um morto em Cristo, como Moisés morreu em Cristo e mostra que ele desfruta da presença de Cristo ainda antes do retorno do Senhor, como você falou antes, aguardando a ressurreição dos corpos, mas Moisés já em seu espírito presente na presença do Senhor, né? Então, coisa gloriosa, fantástica. Né? Amém. Amém. Pepe, nós não temos mais perguntas. Graças a Deus, todo mundo aqui falando da sua aula, elogiando, excelente aula. E essa foi realmente assim a única dúvida, né? Mas se você me permitir, gostaria de ouvir a sua opinião sobre uma coisa. Não opinião, você esclarecesse. Porque no início você falou sobre a fé. Então, a minha fé, ela não contribui para a minha salvação. Fato, ok. Como que a gente encara a fé que é pedido da gente, por exemplo, no Evangelho de Marcos, né? Toda vez que Jesus faz um milagre, o elemento fé está ali. Qual é a diferença dessa fé que não me salva, mas dessa fé que eu creio que faz milagres? Como é que você faz isso, vê essa diferenciação? Bom, no que eu estabeleci ali, exatamente isso, é a fé salvífica. Nós não temos condições de ter fé para operar a salvação. Agora, é possível até, e foi possível nos dias de Jesus, que pessoas que sequer se converteram recebessem milagres. Ou seja, que crescem nele, digamos assim, apenas para ter sua vontade satisfeita. Então, assim, por isso que no nosso caminho de salvação, não tem só o elemento fé, né? Só acreditar. Tem todo um desdobramento na vida. Mas é possível que uma pessoa... Bom, até tem acontecido bastante o desvirtuamento disso, né? De pessoas que praticam o mal, né? E acreditam que Jesus vai protegê-la. Porque elas acreditam no poder dele. Ou seja, esses dias eu vi desculpa, gente, um traficante que, num determinado lugar, pôs lá as coisas de Cristo, porque ele acredita que Jesus é poderoso para protegê-lo. Jesus poderoso é. Então, até pessoas que sequer experimentaram a salvação manifestam esse crer para receber benefícios. Mas o nosso problema maior não é coronavírus, né? Nosso problema maior era a desobediência a Deus, a ira de Deus sobre nós, né? E viver em queda, viver afastado dessa comunhão com o Senhor. Isso é um dom, né? E Tá sábado bom, que vem o pastor João está de volta aqui, tá? Isso. Ele não foi, tá? Sábado que vem, pastor João, tá? Era só isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Valeu, obrigado, pessoal, que ajudou com a aula aí, hein? Todos os professores aí.